O conhecido algoritmo de Breuer-Ruffini ele vai ser muito útil para a gente efetuar a divisão da forma de um polinômio qualquer por um binômio da forma x menos a. Na verdade, esse nome Breuer-Ruffini, né, são dois matemáticos para quem é atribuído a criação desse algoritmo por volta do ano de 1800 alguma coisa. O primeiro deles é Paulo Ruffini, que alguns livros de história da matemática vão atribuir a criação desse algoritmo apenas a Paulo Ruffini, né? Outros vão falar que o outro colega, Charles Auguste Briot, também colaborou, né, na construção desse algoritmo. Bom, de forma geral, né, ele consiste em realizar a divisão de um polinômio qualquer por um binômio da forma x menos a, tá? É bem simples o algoritmo, né? Nós vamos o legal dele é que nós trabalhamos com os coeficientes, tá? Nós vamos montar um algoritmo da seguinte forma. No primeiro bloco aqui, nós vamos colocar o termo constante do divisor com o sinal trocado. Ou seja, a gente vai colocar o termo constante aqui, ó, do divisor, que no caso x menos a, o termo constante seria o a, com o sinal trocado. Então, ele vai vir aqui, se é menos a, ele vai vir aqui como a, tá? No outro bloco, nós vamos colocar os coeficientes de x do dividendo do polinômio, né? Que eu chamei aqui de p de x, que eu estou querendo fazer a divisão, tá? E aí aqui embaixo desse bloco, nós vamos estar colocando os coeficientes do quociente, né? Que seriam os coeficientes da divisão que nós vamos realizando. E no último bloco aqui do algoritmo, nós vamos colocar o termo constante do dividendo, tá? Ou seja, né, o termo constante do dividendo vai ser o cara lá de p de x que não é acompanhado por nenhuma parte literal. Onde aqui nós vamos deixar indicado o resto desse polinômio, tá? Parece complicado, mas vamos ver com exemplos que eu acho que pode ser melhor, né? Vamos começar então fazendo a divisão do polinômio p de x igual a 3x ao cubo menos 5x quadrado menos 3x menos 2, pelo binômio d de x igual a x menos 2. Você pode usar, é óbvio, né, o algoritmo euclidiano para fazer essa divisão, que a gente viu no outro, tá? Mas, com o tempo, né, realização de divisões por binômio dessa forma é muito mais prático com o algoritmo, tá? Então, o primeiro passo é montar o algoritmo. Então, o que você vai fazer? No primeiro bloco aqui, você vai colocar o termo constante do dividendo, do d de x, com o sinal trocado. Então, olha, quem é no nosso caso? Ó, é menos 2 o termo constante. Então, você vai colocar aqui 2 com o sinal trocado. Se aqui fosse mais 2, aqui você colocaria menos 2, tá bom? Bom, no segundo bloco, você vai colocar os termos, os coeficientes do polinômio, exceto aquele que é constante, exceto aquele que não tem parte literal. Então, no caso, ó, não é 3x ao cubo menos 5x quadrado menos 3x. Então, você vai colocar aqui os coeficientes. De x ao cubo é 3, de menos 5x quadrado menos 5. E de menos 3x é menos 3. Detalhe, vamos imaginar que eu não tivesse aqui o menos 5x quadrado. Tá? Fosse 3x ao cubo menos 3x. O que você ia fazer? Aqui no termo que representaria o x ao quadrado, você colocaria um zero. Ok? Bom, montado o algoritmo, nós vamos aqui para o segundo passo. Tá? O que você vai fazer no segundo passo? Ó, você vai repetir o primeiro quociente do dividendo. Né? Então, você vai colocar aqui na parte de baixo desse bloco o primeiro quociente do dividendo. Então, aqui no caso é 3, a gente vai estar repetindo ele aqui. Tá? É óbvio, né? Você não precisa ir fazendo toda vez aqui o algoritmo, né? Pode fazer em um só. Estou fazendo para ficar mais didático, tá? Daí, no terceiro passo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o termo que você repetiu pelo divisor e vai somar o produto com o próximo termo do dividendo, tá? Então, olha só o que você vai fazer. Vai multiplicar o termo repetido pelo divisor, que aqui no caso é 2. Então, você vai fazer 3 vezes 2, ó. Tá aqui 3 vezes 2. E você vai somar com o próximo termo do dividendo, ó, que seria menos 5. Então, você vai fazer 3 vezes 2 mais menos 5. E o resultado vai ser 1, nesse caso, né? Então, você coloca o 1 aqui.
que você vai fazer agora? Você vai para o quarto passo. Ó. No quarto passo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai repetir esse procedimento até chegar lá no último elemento. Ó. Você vai multiplicar. Você vai multiplicar o 1, que foi o resultado que você encontrou, pelo término divisor. Então, você vai fazer 1 vezes 2 e vai somar com o próximo termo, o próximo coeficiente do dividendo. Então, e aí você vai encontrar o terceiro elemento aqui. Ó. Então, a gente tem 1 vezes 2 mais menos 3, que resulta em menos 1. Tá? E aí você continua o processo. Ó. Vamos mais uma vez. Para o próximo aqui, ó, você vai pegar menos 2, menos 1, que multiplica 2. Tá aqui menos 1 que multiplica 2. E vai somar com o coeficiente do divisor. Que no caso aqui, percebe que ele já está no terceiro bloco. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Mais menos 2, menos 4. Tá? Esse último elemento é o resto. Tá? Esse cara que eu encontrei é o menos 4, né, que ele está aqui, é o número que eu vou colocar no bloco do termo independente do dividendo, né, ele vai ser o resto da divisão. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? O produto, ou melhor, o quociente, né, de P de x, no caso aqui, ó, 3x ao cubo menos 5x quadrado menos 3x menos 2, por d de x, que é x menos 2, ele vai ser igual, então, ó, a 3x quadrado mais x menos 1. Por que 3x quadrado mais x menos 1? Ó, porque aqui percebam que eu vou diminuir um grau do expoente, né, do dividendo, do divisor em relação ao dividendo. Né? Então, ele era x ao cubo, né, ele vai diminuir um grau. Né? Então, você tem aqui, ó, aqui no caso, ó, não era x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo independente. Agora, na resposta, ó, seria x ao quadrado, x e o termo independente. Então, é o coeficiente no caso deles. Né? Então, você tem, ó, o resultado seria 3x quadrado mais x menos 1. E o resto dessa expressão foi menos 4. Tá? Como que eu escrevo isso? Né? Como que eu escrevo esse resultado? Então, eu vou ter aqui, ó, o quociente que a gente realizou, 3x ao cubo menos 5x quadrado menos 3x menos 2 sobre x menos 2. O resultado disso nos deu esse quociente, ó, 3x2 mais x menos 1, menos 4 sobre x menos 2, que é o resto. Tá? Então, o resultado desse quociente me dá esse polinômio aqui. Okay? Ou também a gente pode escrever da seguinte forma, né? Como a gente já viu lá no vídeo anterior. 3x ao cubo menos 5x quadrado menos 3x menos 2, como sendo o produto do divisor, x menos 2, pelo dividendo, menos o resto. Né? Na verdade, mais o resto. É menos o resto, porque o resto nosso deu negativo. Tudo bem? Então, veja, ele é bem simples. E conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito. Né? Porque como é um algoritmo, é uma coisa mecânica mesmo de se fazer. Né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó. Eu tenho o polinômio, né? 2x ao cubo menos 5x quadrado mais x mais 1, e eu quero dividir por x mais 3. Tá? Então, percebam, para eu usar aqui na forma do algoritmo de Breuer-Ruffini, eu tenho que lembrar que x mais 3, na verdade, seria x menos 3. Tudo bem? Só para ficar claro aí. Bom, então vamos montar o algoritmo. Né? O que a gente viu? No primeiro bloco é o termo independente, né, do binômio com o sinal trocado. Então, ó, aqui era mais 3, aqui vem menos 3. No segundo bloco, eu vou colocar os coeficientes do dividendo. 2, menos 5 e 1. E no terceiro bloco, eu vou pôr o termo independente do dividendo. Aqui no caso é 1. Então, ó, 2 de 2x ao cubo. Menos 5 de menos 5x quadrado. 1 de x e 1 de 1. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu? Né? Que o primeiro passo, o que a gente faz? A gente vai repetir aqui o primeiro coeficiente. Então, vou repetir aqui o 2. Tá? E aí, qual é o esquema? Eu vou fazer 2 vezes menos 3 e vou somar com menos 5. Então, 2 vezes menos 3 e vou somar com menos 5. Isso nos dá menos 11. Então, menos 11 é o segundo termo. Aí eu continuo no mesmo processo. Vou pegar agora o menos 11, vou multiplicar por menos 3 e vou somar com 1. Então, menos 11 menos 3 vai dar 33, mais 1, 34. Tá? De novo, vou pegar aqui
no 34, vou multiplicar por menos 3 e vou somar com o último termo, para me dar o resto. Então, 34 vezes menos 3 mais 1, menos 101, tá? Bom, o que a gente tem, então? A gente tem que o resultado desse quociente, olha como ele é bem prático, né? 2x ao cubo menos 5x quadrado mais x mais 1 sobre x mais 3, ele é igual a 2x quadrado menos 11x mais 34. Percebam que ele diminuiu um grau aqui do polinômio, né? Porque eu estou fazendo divisão ao cubo por elevado a 1. Então, vai diminuir uma unidade o grau, tá? Então, ele vai ser 2 de 2x quadrado, 2x quadrado aqui do 2, menos 11x, mais 34, menos, porque o resto deu menos 101, menos 101 sobre x mais 3. Então, esse aqui é o resultado desse quociente. Ou a gente pode escrever também dessa forma. 2x ao cubo menos 5x quadrado mais x mais 1 é igual a x que multiplica, né, a x mais 3 seria o divisor, que multiplica o dividendo mais o resto. Tá? Então, ó, quociente é o divisor vezes o dividendo mais o resto. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos ver mais um exemplo? Esse exemplo aqui é para aqueles casos que, percebam, né, o polinômio até agora, que o binômio, sempre o coeficiente aqui do x era 1, tá vendo? Ó, coeficiente 1, coeficiente 1, e também o algoritmo na hora que nós vimos, ó, ele é da forma x menos a, tá? E quando o coeficiente aqui não for 1, eu também consigo usar o algoritmo de Brillouin-Ruffini, percebendo que o coeficiente aqui é 2, tá? Também consigo, tá? Como que nós vamos fazer? A gente precisa, primeiramente, dividir todo o binômio por 2. E quando a gente faz isso, né, dividindo o binômio, que é o divisor por 2, nós também vamos dividir o dividendo por 2, tá? Então, olha lá, vamos dividir tanto o p de x quanto o d de x. Tanto o polinômio, dividendo, quanto o divisor, tá? Um detalhe que eu anotei aqui, ó, que o resto também deve ser dividido por 2, tá? O resto também vai ser dividido por 2. Isso fica mais fácil de ver quando eu monto, se eu penso na expressão dessa forma aqui, ó. Se eu divido aqui o p de x por 2 e eu divido aqui, ó, o divisor por 2, né? Aqui como é um produto, esse cara também ficaria dividido por 2, o resto também tem que ser dividido por 2, tá certo? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho que p de x sobre 2 é x ao cubo menos 5 sobre 2x mais 1, e d de x sobre 2 é x menos meio, né? Então, eu dividi esse polinômio por 2, dividi esse polinômio por 2. E deixei anotadinho aí que o resto eu também vou ter que dividir por 2, tá? Então, montando aqui ó, o algoritmo de Brillouin-Ruffini, montando aqui o algoritmo, vou colocar aqui ó, o coeficiente de termo independente do binômio com sinal trocado, vou colocar aqui os coeficientes do binômio que acompanham a parte literal e vou colocar aqui o coeficiente independente do polinômio, tá? Percebam que ó, aqui no caso nós não temos o x quadrado, né? Nós não temos o monômio x quadrado nesse polinômio, tá? O termo x quadrado. Então, como eu disse lá atrás, nós vamos colocar um zero no lugar, tá? Então, ó, aqui é 1 de x ao cubo, 0 que seria x quadrado, menos 5 sobre 2 de x, e aqui 1 que é o termo independente, tá? E vamos lá fazer o processo, ó. Então, primeiro, 1 vezes meio mais 0, meio. De novo agora, eu pego o meio, ó. Meio vezes meio dá 1 quarto. 1 quarto menos 5 sobre 2, ó, 1 quarto menos 5 sobre 2, faço o MMC aqui, dá 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2 vezes 5, menos 10. 1 menos 10, menos 9 quartos. Então, o próximo elemento aqui é menos 9 quartos. Pegando agora, ó, menos 9 quartos vezes meio, ó, menos 9 quartos vezes meio, e vou somar aqui com o coeficiente independente. Isso vai me dar, ó, 9 vezes 1, menos 9 vezes 1, menos 9, 4 vezes 2, 8. Então, isso dá menos 9 oitavos mais 1. Né? Aqui um macetinho bem simples. Né? Quando eu tenho aqui uma soma de fração, onde uma das frações é o inteiro, basta nós pensarmos o seguinte, ó, 9 oitavos. Para eu fazer, desculpa, para eu fazer a soma aqui, eu teria que ter uma fração cujo denominador também fosse 8, tá? Preciso igualar os denominadores.
Mas como que eu transformo 1 em um denominador de coeficiente 8? Ora, 1 é a mesma coisa que 8 sobre 8. Né? Então, posso transformar essa expressão aqui em menos 9 oitavos mais 8 oitavos, né? Para facilitar o cálculo. Isso resulta em menos 1 oitavo. Então, o resto dessa expressão é menos 1 oitavo. Tá? Então, o que nós tivemos aqui? Ó? Nesse caso, ó, o quociente deu x sobre 2 mais meio x menos 9 sobre 4. O resto deu menos 1 oitavo. Só que lembrem que eu comentei lá atrás, né, que ó, nós dividimos o p de x, dividimos o divisor. O resto também vai ter que ser dividido por 2. Detalhe que a gente não pode esquecer, tá? Então, ó, o resto dividido por 2 deu menos 1 oitavo. Né? Então, ó, multiplico ambos os lados aqui por 2, r de x vai ser menos 1 quarto, ok? Porque, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Fica menos 2 oitavos, que é menos 1 quarto, tá? Então, portanto, ó, p de x, esse aqui é o quociente, certo? P de x dividido por 2 é igual ao quociente, que é o que nós encontramos, vezes o divisor dividido por 2, né? Porque, ó, nós aqui, ó, p de x sobre 2, divisor d de x sobre 2. Mais o resto dividido por 2. Isso aqui vai acontecer, ó, C e somente C, porque como eu tenho aqui, ó, 2 é um fator comum, isso resulta em P de x igual a Q de x vezes D de x mais R de x. Então, fazendo a troca, ó, 2x ao cubo menos 5x mais 2, que seria o nosso polinômio lá, é igual ao Q de x ao quadrado mais meio x menos 9 quartos, que é o que nós encontramos, né, o quociente, vezes o divisor, 2x menos 1, e mais o resto, que é menos 1 sobre 4. Tá? Então, o único detalhe é ficar atento à questão do resto, que também tem que ser dividido por 2. Ok, pessoal? Bom, com esse vídeo, nós encerramos essa parte de divisão de polinômios e vejo vocês no próximo vídeo.